é melhor. Entrevista. Você acorda, faz suas tarefas diárias e de repente seu coração para. Quando diagnosticado, morte súbita. Já presenciou algum caso como esse? Algum familiar ou conhecido? São registrados no Brasil 1.000 casos de morte súbita decorrente de arritmia cardíaca por dia, o que representa 45 por hora e quase 2 por minuto. Mas como isso acontece? Como o coração do nada pode vir a parar de bater? E por que esse número tão grande acomete o Brasil? Para esclarecer a nossa audiência, a Graça Freitas, da equipe da Super Rádio Brasil, conversa com o Dr. Carlos Eduardo Duarte, cardiologista especialista em estimulação cardíaca da ABEC, Associação Brasileira de Arritmia, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca Artificial. Vamos ouvir. Dr. Carlos Eduardo, primeiramente é um prazer recebê-lo na programação da Super Rede Boa Vontade de Rádio. Boa tarde. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Dr. Carlos Eduardo, para começar a nossa entrevista, o que origina a morte súbita? São diversos os fatores. Inicialmente, o coração entra numa atividade elétrica muito rápida, a ponto de causar uma anarquia elétrica e parada do coração. A vítima de parada cardíaca repentina pode apresentar antes sinais que servem para alertar a tempo para o problema? Sim, a questão dessa causa de morte súbita, uma das principais delas está relacionada às coronárias. Então, o que a gente fala, todo paciente que tiver um alto risco para infarto, ele tem um alto risco para morte súbita. Quais são esses altos riscos? Então, desde o tabagismo, o diabetes, o sobrepeso, o sedentarismo, são fatores de risco para o infarto, assim como para a morte súbita. Então, muitas vezes o paciente sente dores no peito, palpitações, falta de ar, são fatores de alerta para que a gente procure logo o seu cardiologista e evite entrar numa situação tão trágica quanto a morte súbita. Dr. Carlos Eduardo, os diversos avanços na medicina, especificamente na cardiologia, impedem o aumento destes números de casos de morte súbita? Na verdade, impedem, porque hoje nós temos dispositivos que a gente consegue estratificar o paciente, colocar, implantar um marca-passo que consegue tratar esse evento tão trágico. O detalhe é que, ao longo dos anos, nosso estilo de vida vem mudando e, consequentemente, as doenças cardiovasculares vêm aumentando a sua incidência. E, Dr. Carlos Eduardo, qual o público mais acometido por esse tipo de acontecimento? A idade é um fator de risco, então, à medida que nós envelhecemos, o homem tem um fator de risco maior do que a mulher. Pessoas que fumam, pessoas sedentárias, são pessoas que estão mais propensas a desenvolver essa morte súbita. Para aqueles pacientes que já tiveram uma parada cardíaca, para aqueles que possam vir a ter, segundo os seus sintomas frequentes, a medicina já desenvolveu algo que garanta a qualidade de vida dessas pessoas? Inicialmente, quando o paciente é recuperado de uma morte súbita, com cardiodesfibrilador, com aqueles aparelhos desfibriladores automáticos, que hoje no Brasil nós só encontramos em grandes locais como aeroporto, estádios, o paciente, após recuperado, ele tem uma indicação de colocar esse aparelho chamado cardiodesfibrilador implantado, que é uma espécie de marca-passo que identifica automaticamente esse ritmo que eu havia falado e promove um choque e reverte, tirando o paciente dessa situação trágica. Então, todos os pacientes que recuperados, quase na sua totalidade, têm indicação de colocar esse aparelho. Agora, doutor Carlos Eduardo, para a gente encerrar a entrevista, eu gostaria então que o senhor deixasse aqui dicas para os nossos ouvintes como método de prevenção. O que pode ser feito para evitar a morte súbita? O que os ouvintes podem procurar fazer? Qual é o processo que eles devem implantar em suas vidas para fugir desses casos de morte súbita? Eu diria que as medidas preventivas a gente divide em duas categorias. As categorias populacionais e individual. Do ponto de vista populacional, eu acho que a educação, a ampliação desses aparelhos desfibriladores nas ruas, em locais acessíveis à população, poderia garantir uma diminuição do impacto desse evento. Do ponto de vista individual,
a pessoa procurar medidas preventivas que a gente já sabe: diminuição de peso, evitar o tabagismo, procurar fazer sua atividade física, diminuir o estresse, controle da hipertensão arterial, procurar o seu cardiologista regularmente, e uma das coisas mais importantes é a aderência àquelas orientações que o seu médico fala. Tá certo, doutor Carlos Eduardo, agradecemos a participação do senhor aqui no programa Viver é Melhor, trazendo importantes dicas para os nossos ouvintes, e convidamos a voltar outras vezes. Obrigado, tenha uma boa tarde a todos. Nós conversamos com o Dr. Carlos Eduardo Duarte, cardiologista e especialista em estimulação cardíaca da Associação Brasileira de Arritmia, Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca Artificial. Você prossegue com a gente aqui no Viver é Melhor. Ok, obrigado, Graça Freitas, que conversou com o Dr. Carlos Eduardo, que também recebe o nosso agradecimento, que apresentou aqui no programa orientações importantíssimas para os nossos ouvintes. Frequente, gente, sempre o cardiologista. Se previna e assim viva melhor. 2h45 da tarde, hora oficial de Brasília, programa Viver é Melhor. É saúde para o espírito e para o corpo.